As condições necessárias para concluir o acordo com o Mercosul não foram cumpridas. A afirmação dada hoje é do presidente, aliás, do vice-presidente executivo da Comissão Europeia, o Maroš Šefčovič. O planejado acordo de livre comércio está no foco político nas últimas semanas, no meio de protestos de agricultores que temem ser prejudicados por importações baratas de países que não respeitam os padrões europeus. Essa é a alegação deles. Quem chega para analisar esse assunto para a gente é o Rodrigo Reis, que é fundador do Instituto Global Atitude e internacionalista. Rodrigo, boa tarde, seja sempre bem-vindo ao Conexão Record News. A gente vem acompanhando de perto essa questão do Mercosul, que interessa bastante para a gente, aqui também para o Brasil. É uma tentativa de acordo que se arrasta há muito, muito tempo e a gente vê que, por enquanto, está travado, né? Está complicado, apesar aí do apoio alemão. Tudo bem, Kelly? Boa tarde. Sem dúvida, eu acho que a questão do Mercosul vem se arrastando há muito tempo, né? Existe um impasse. Em determinados momentos a gente achava que ia realmente evoluir, né? E ela trava novamente porque existe uma necessidade, né? Os governos da União Europeia e Parlamento Europeu, eles precisam aprovar qualquer acordo comercial que a Comissão Europeia lança. Então, a gente tem aqui questões internas, né, da política europeia muito fortes, né? Então, esses grandes protestos aí que estão acontecendo, principalmente na França, né, que tem um histórico protecionista, né? Os agricultores têm muito medo da entrada de produtos, por exemplo, brasileiros, argentinos, a um custo muito mais baixo do que eles conseguem oferecer. Então, é uma questão realmente, né, que é a base que se mobiliza, os agricultores mobilizados, mas que tem consequências políticas, né, de realmente não deixar os presidentes, a Comissão Europeia, etc., avançar com esse possível acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, como você mencionou. E esses protestos, né, Rodrigo, eles acontecem de uma maneira bem intensa na França, mas também em outros países, como na Espanha, inclusive na região de Roma, na Itália também. A gente vê crescendo em vários pontos da Europa esse tipo de manifestação. Exatamente, e é uma preocupação, né, de certo ponto genuína, obviamente, desses agricultores, né? Eles têm uma força muito forte e eles fazem um apelo, né, principalmente se a gente for pensar na França pontualmente, né, o presidente Macron, ele está sob uma forte pressão para realmente acalmar os agricultores, né, que ficam muito, mais uma vez, preocupados, irritados com o aumento de custo, né, e essa possibilidade de importação de alimentos mais baratos. Eu acho que vale fazer um gancho também aqui, que é muito importante, né? Existe uma crescente presença da extrema-direita, né? As pesquisas apontam que existem ganhos muito substanciais dos partidos de extrema-direita dentro do Parlamento Europeu. O que pode, né, ainda dificultar mais ainda é a aprovação de um acordo como esse, né? Os partidos de extrema-direita tendem sempre a ser muito conservadores, a questão da imigração, a questão, né, de importações e etc., eles são muito protecionistas. Sim. Então, acho que isso é uma coisa para a gente, né, acho que fica claro aí uma crescente dificuldade para que realmente esse acordo possa sair. Sim, exatamente. Acho que é muito bem lembrado, Rodrigo. Mas tem um detalhe também. Quando a gente vê toda essa movimentação, a questão da extrema-direita que você mencionou, os protestos, é legítima essa preocupação dos produtores, mas existe também contexto mundial de guerras, né, o que mudou muito a relação comercial, né? Então, acho que existe também esse lado, que os países fazendo um novo tipo de comércio ou fazendo novos parceiros comerciais e, ao mesmo tempo, os governos tendo que lidar com pressões internas, né? Exatamente. Eu acho que é um momento bastante crítico que a gente enfrenta, né? Primeiro com uma guerra na porta da Europa, né? Na Ucrânia especificamente, que mexe muito com a questão energética, né? Mexeu bastante, houve uma certa adaptação da Europa em termos da compra, né, desse embargo que foi colocado principalmente na questão do gás russo, né, mas que se expande para outras áreas.
a Europa lida com questões ainda muito importantes e não, vamos colocar assim, não completamente esclarecidas e resolvidas, de certa maneira. Então, e aí, do outro lado, a gente tem uma questão da própria guerra de Israel, que se prolonga e é mais uma crise, mais um foco de atenção que mexe muito com o europeu. Então, sem sombra de dúvidas, é um cenário muito particular, e um acordo como esse, que há muito tempo tenta ser aprovado, cada vez mais a gente vê entraves, possíveis entraves realmente para que isso saia. E lembrando, Kelly, que eu acho que esse acordo pode beneficiar muito o Brasil. Ele tem um potencial de benefício no qual eu particularmente acredito muito, que poderia alavancar as economias do Mercosul que fazem parte, e vem tentando de maneiras aí muito, durante muito tempo, em determinados momentos mais, outros menos, e esse acordo possa sair. Sim, e eu gostaria de frisar aqui também, a gente já lidera várias exportações, não é verdade? E a gente cumpre com louvor todas as exigências do mercado internacional, Muitas certificações. Rodrigo, segura aí um pouquinho, porque tem uma repercussão aqui sobre a Argentina. A chamada lei ônibus voltou ao estágio inicial de tramitação no Congresso da Argentina. Vamos ver. As reformas ultradireitistas do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreram um revés. A chamada Lei Ônibus voltou ao estágio inicial de tramitação por falta de apoio na Câmara dos Deputados. A lei estava em plena votação por artigo quando o deputado Oscar Zago, líder da bancada governista, pediu uma moção para que o assunto volte à comissão, o que foi aceito pelos parlamentares. Dessa forma, deixaram sem efeito a aprovação geral prévia do pacote de medidas, bem como os poucos artigos votados em particular até então. Milei reagiu e afirmou em uma rede social, abre aspas, nosso programa de governo foi votado por 56% dos argentinos e não estamos dispostos a negociá-lo com aqueles que destruíram o país, fecha aspas. Metade do texto original tinha sido cortado na semana passada e foi aprovado em linhas gerais na última sexta-feira, quando aliados do governo e opositores de centro-direita apoiaram 300 artigos da lei. Entre os pontos contestados pela oposição estão a concessão a Milei de poderes delegados por um ano, que permitiriam governar por decreto e um eventual controle parlamentar. Pois é, Rodrigo? Isso já dá uma boa ideia da pedreira, Como vai ser difícil o Milei conseguir realmente viabilizar todas as propostas, porque tem uma oposição muito grande. É isso mesmo, Eu acho que uma das questões, e eu mencionei aqui no jornal, e com certeza outros especialistas, acho que isso era algo de uma preocupação geral, era a questão da governabilidade do presidente Milei, caso fosse eleito. Então, antes da eleição, já era claro a possibilidade da falta, de não conseguir realmente ter governabilidade, porque não adianta apenas ter propostas arrojadas e querer, acho que, fazer uma mudança radical, Isso a gente sabia desde o começo, que era a proposta, a plataforma de governo dele, mas é necessário ter governabilidade, é necessário ter apoio na Câmara dos deputados e etc. Então, essa era uma preocupação que eu acho que se concretiza agora, Acho que os especialistas e grandes pessoas estudiosas da questão política e econômica da Argentina levantaram isso, eu mesmo levantei, da questão de uma possível implementação de medidas tão radicais, que enxutassem essa questão da quantidade, de pessoas presentes no governo, de cargos, uma enxugada da máquina pública, como o próprio presidente Milei colocou. E vale lembrar que ele tem uma pequeníssima representação de assentos no Congresso. Então, falta força do partido governista, Liberdade Avança, do presidente Milei, para poder aprovar um pacote como esse.
Rodrigo, inclusive, o Milei, ele está em Israel, né? Está em viagem por Israel. Inclusive, a gente tem aqui a notícia, a gente vai aqui complementar, e ele se encontrou com o Benjamin Netanyahu. Então, ou seja, ele tomou, inclusive, algumas medidas que ele está em Israel, se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? E Netanyahu, inclusive, agradeceu o Milei por dizer que vai transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém e pelo apoio firme a Israel. O Hamas condenou a decisão, que chamou de injusta e errada. A maioria dos países não reconhece a reivindicação de Israel sobre Jerusalém Oriental e tem as embaixadas em Tel Aviv. Hein, Rodrigo? Mais uma para a gente analisar. É uma questão de alinhamento político muito claro, né? O presidente Milei decide e opta por fazer um alinhamento claro pró-Israel, né? Com os desdobramentos que isso traz, né? Eu acho que é uma tentativa de barganha, uma tentativa de apoio, principalmente na minha opinião, né, buscando acordos comerciais mais favoráveis, né, e se aproxima de Israel em um momento muito importante, né, muito crucial e sensível também para o Netanyahu, que vive um momento de muita crise interna, né, de questionamento sobre seu governo, sobre as decisões que foram tomadas e uma certa, né, um empate aqui que a gente identifica entre o que foi colocado como objetivo final, né, na questão do Hamas, de uma completa invasão terrestre, né, dos processos, a exterminação, botando as palavras, né, citando as palavras do premier Netanyahu, a aniquilação basicamente do Hamas, que não foi concluída até o momento, né? E vejo eu muita dificuldade de realmente concretizar esse um dos objetivos que foi né, colocado aí, vociferado com muita vontade, com muita pressão, né, após os ataques do Hamas. Então, assim, é um movimento no xadrez, vamos colocar assim, né, do presidente Milei, um alinhamento que busca, né, relações favoráveis, mas se coloca em clara indisposição, né, com o mundo árabe, com países árabes que são também muito importantes, né, na questão econômica, na questão de exportações, commodities e etc. para a Argentina. Sim. Então, vamos acompanhar para ver como é que isso realmente se desdobra para a economia, para o presidente Milei, né, e o impacto que vai ter para a Argentina. Pois é. Bom, e sobre o primeiro-ministro de Israel, realmente são muitas pressões, não é, Rodrigo? Inclusive, chega uma notícia aqui para a gente, gostaria da sua análise. O secretário de Estado americano diz que vai discutir os termos para um possível acordo de paz entre Israel e o Hamas. O grupo terrorista ainda mantém 136 reféns. O exército israelense destruiu nesta terça-feira um posto de observação no Líbano que pertencia ao grupo terrorista Hezbollah, que apoia o Hamas. Em Gaza, os soldados voltaram a locais já ocupados para impedir que os militantes retomem áreas de onde foram expulsos. Já no Iêmen, os rebeldes Houthis, que também apoiam os terroristas do Hamas, reivindicaram novos ataques contra navios dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano está no Oriente Médio para negociar um acordo de paz. Antony Blinken vai se encontrar aqui em Tel Aviv com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O secretário disse que os Estados Unidos analisam a resposta do Hamas sobre o acordo para a libertação dos reféns e que o assunto será tratado pessoalmente com Netanyahu. Parentes das vítimas foram até a sede das Nações Unidas na Suíça para pedir a libertação dos sequestrados. Yaf é tia de Argamani, a jovem levada com o namorado no dia da invasão dos terroristas. A mãe dela tem câncer em fase terminal e está internada num hospital de Israel. Leona está esperando, com a esperança de que vai conseguir encontrá-la, mesmo que por uma hora, abraçar a filha e dizer adeus, disse emocionada a tia da refém. No meio disso tudo, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou nesta terça-feira uma ajuda de 17 bilhões e 600 milhões de dólares para Israel.
O valor equivale a 87 bilhões de reais. Um total de 167 democratas votaram contra depois que o presidente Joe Biden ameaçou exercer o veto. Também contou com a oposição de 13 republicanos. Os conservadores, influenciados pelo ex-presidente Donald Trump, querem liberar a todo custo novos fundos para Israel na guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Também nesta terça, congressistas republicanos fracassaram na tentativa de submeter o secretário de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a um processo de impeachment devido à crise migratória na fronteira com o México, um tema-chave na campanha para as eleições presidenciais no país. A Câmara dos Representantes votou 2 artigos que acusam o ministro do presidente democrata Joe Biden de não fazer cumprir a lei e de violar a confiança pública. Rodrigo Reis, vamos analisar esses 2 pontos então. Ao mesmo tempo que o Blinken viaja, pelo Oriente Médio para tentar aí esse cessar-fogo, tentar um acordo para a liberação dos reféns, inclusive, a Câmara dos Representantes rejeita uma ajuda para Israel, uma ajuda financeira. Ou seja, é uma situação complicada, Ao mesmo tempo que os Estados Unidos querem o cessar-fogo, a ajuda foi barrada. Exatamente, O presidente Joe Biden está numa situação muito delicada com a questão do conflito Hamas-Israel, que já perdura e se prolonga mais tempo, com certeza, do que planejado por Israel, e está realmente aí numa sinuca de bico, vamos colocar assim, porque de um lado ele tenta com todos os seus esforços aprovar um pacote bilionário, muito dinheiro que efetivamente poderia fazer a diferença e qualificar talvez a Israel em termos realmente de armamento, tecnologia, que Israel já é uma potência nesse sentido, uma potência militar sem sombra de dúvidas no Oriente Médio, e ele tem resistência interna do seu próprio partido, Como você mencionou, são 167 democratas que votam contra esse pacote de ajuda para Israel. Então, e aí você tem um lado que é uma movimentação diplomática, uma tentativa de chegar em algum ponto dessas negociações que há muito não evoluem mais, como mencionado aqui, são mais de 130 reféns que ainda estão em poder do Hamas, Netanyahu não consegue efetivamente cumprir com as promessas que foram feitas na época, logo no começo do ataque. Então, é uma situação muito delicada, assim, principalmente para o presidente Joe Biden, sem dúvida. Pois é, Rodrigo. Inclusive, há rumores que o Hamas teria já concordado com alguns termos. E claro que o Antony Blinken está na região. Existe uma pressão maior, uma vez que os Estados Unidos mandam alguém do alto escalão para ir lá e negociar esse cessar-fogo, mas o fato é que, por enquanto, a gente não vê nada acontecendo na prática, porque muitos especialistas também já disseram aqui que o trunfo, entre aspas, do Hamas seria justamente manter essas pessoas como reféns, essas pessoas que estariam nos túneis subterrâneos na faixa de Gaza. Ou seja, será que esse acordo realmente vai sair? Seria uma rendição total do Hamas, não é? Eu não sei se talvez rendição, mas com certeza a captura desses reféns é uma estratégia, faz parte de um plano maior. Quando o Hamas entra no Estado israelense, faz o ataque, tudo aquilo que a gente já viu, mas é uma massa de manobra. Eu vejo os reféns como uma efetiva massa de manobra e um poder de barganha que o Hamas planeja e coloca em prática ao capturar esses reféns. Então, eles fazem parte dessa negociação. Eles só vão ser liberados caso eles consigam, ou gradativamente, ou de maneira por inteiro, as condições que eles colocam. Então, eu não sei se seria a perda total, a liberação de todos os reféns seria efetivamente talvez um revés para o Hamas, mas eu acho que isso faz parte de um plano maior, no qual eles usam os reféns para buscarem as condições, os termos que eles querem, que sejam favoráveis a eles. E aí a gente tem do outro lado o Estado de Israel, que está, obviamente, tentando maximizar, cumprir com as suas promessas, mostrar força. Mais uma vez, repito aqui,
Netanyahu não se encontra em um momento politicamente favorável internamente, né? Tem os seus níveis de aprovação baixíssimos, né? Um padrão que a gente já vê desde a invasão, muita crítica que foi feita ao seu governo, né? A não ter conseguido evitar esse ataque. Então, eu acho que é uma questão mesmo de um poder de barganha, uma negociação que não consegue evoluir, né? Com todos esses nuances, toda essa dinâmica bastante complexa, que inclui os mais de 130 reféns, que né, se torna aí uma arma dentro dessa negociação para o Hamas. Infelizmente, são pessoas, né? É um drama humanitário muito grande ali em toda a região. Rodrigo, muito obrigada, viu, pela análise. É sempre bom te ouvir. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo convite. Até logo. Até.